Boa tarde. Olá, pessoal. Agora nós vamos dar continuidade com as apresentações. O nosso grupo ficou com materiais concretos no ensino fundamental. O nosso grupo ele é composto por mim, Eva Santos, Eduardo da Cruz e Naciéria Dantas. Agora vamos dar início à nossa apresentação. O uso metodológico de materiais concretos no ensino fundamental. Materiais concretos. Há milhares de anos, nossos antepassados já usavam objetos que facilitavam suas atividades diárias. Achados arqueológicos indicam que os primeiros objetos usados pelo homem eram simples, feito à mão e utilizando pedras. Isso é uma frase dita por Freitas. Naquele tempo, os humanos eles já buscavam e tentavam facilitar suas atividades diárias com esses materiais concretos. Esses materiais concretos não é o mesmo que os nossos hoje, né? Porém, eles já se viravam para fazer, utilizando pedras, esses materiais, para que facilitassem o aprendizado deles e que eles conseguissem aprender mais fácil. Nesse processo de transmissão oral, a memorização era o único recurso de aprendizagem que os alunos possuíam para guardar as informações recebidas. Como nós sabemos, a teoria ela tem que andar junto com a prática. E na prática, é preciso desses materiais concretos e transmissão via somente oral não é que seja ruim, porém é um jeito mais difícil do aluno aprender. Ele precisa desses materiais concretos para que facilitem a sua apresentação, desculpa. Ele precisa para facilitar esse seu aprendizado, o ensino dele, que ele tenha mais facilidade, porque às vezes a apresentação oral, ela não favorece todos os alunos. Às vezes o outro aluno, ele tem mais facilidade para aprender desenhando, fazendo maquete e assim sucessivamente. O nosso material concreto que a gente escolheu foram os desenhos. O desenho ele é essencial para o desenvolvimento escolar. Além de ser uma atividade muito divertida, é uma forma de comunicação. Ou seja, além dele ser bom para o desenvolvimento escolar do aluno, ele também é uma forma de comunicação para saber como aquele aluno está se sentindo. É importante essa comunicação entre professor e aluno, para a gente saber como é que está ele em sala de aula, como é que ele está se sentindo, como é que ele está nos afazeres das tarefas. Então, isso não é só importante para o desenvolvimento dele, como também para a comunicação de professor e aluno. Na escola, o desenho não deve ser desvalorizado e nem tampouco limitado. É necessário que ele seja visto como um recurso muito importante, especialmente na educação infantil. O que a gente pode ver é que o desenho está cada vez sendo menos usado dentro da sala de aula por algumas pessoas acreditarem que ele é um recurso ultrapassado. Mas não é assim. O desenho, ele é uma forma de aprendizado também e também de divertimento para as crianças ou para os pré-adolescentes. E isso ajuda nele, no aprendizado deles. A pessoa não vai aprender, só porque é uma coisa ultrapassada, vai demorar para aprender. Não, ali é uma forma é um recurso importante na educação infantil, que também é nos pré-adolescentes, mas não quer dizer que isso não possa ser levado mais adiante. Os materiais que a gente escolheu são o lápis, papel A4, papel madeira, a cola, a tesoura, o livro didático com imagens para facilitar para eles como fazer a tarefa, a borracha, a tinta guache e o isopor. Essa imagem é um modelo de como mais ou menos iria ficar a atividade final. Agora vamos Como foi mencionado anteriormente,
Nossa aula é o sistema digestório. Sistema digestório, as etapas da digestão. O objetivo é identificar os órgãos e a função do sistema digestório, conhecer as etapas da digestão, compreender o processo da digestão humana. Sistema digestório tem a função de transformar os alimentos ingeridos em compostos menores e mais simples, que podem ser absorvidos e utilizados pelas células. Aqui é quando ocorre a mastigação pela boca, né? Que o alimento fica menor e junto com a saliva, que ajuda o alimento a ser ingerido com mais facilidade, e quando eles estão todos quebrados, né? Que ocorre a quebra ali mecânica do alimento, que eles são ingeridos, né? E o tubo digestório é composto pelos seguintes órgãos: a boca, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A digestão. A digestão é um processo essencial à vida, porque é por meio dela que os nutrientes dos alimentos são disponibilizados para as células do organismo. Como eu falei anteriormente, né? Quando ocorre a mastigação, que é a quebra mecânica do alimento, quando o alimento é ingerido, né? Que ocorre a digestão, o nosso organismo vai fazer a absorção, vai fazer a quebra daquele alimento em tamanho menor, até chegar na proteína, no carboidrato, nas enzimas essenciais para o funcionamento perfeitamente do corpo, né? E aí sim os alimentos, os nutrientes do alimento disponibilizados para as células do organismo. Todo o processo de digestão é possível dividi-lo em etapas: ingestão dos alimentos, transformação dos alimentos, absorção dos nutrientes e formação e eliminação das fezes. O processo começa lá na digestão, né? Começa na boca e termina no ânus ou no canal retal, né? As fezes nada menos do que as sobras de alimentos que não foram ingeridas, que já passaram por todo o processo de digestão, que não servem mais para nada e são retirados do organismo, né? Em formato de fezes. E aqui nós vemos, né, as etapas da digestão, né? É o trajeto do alimento durante o processo de digestão, onde ele passa pela boca, aí recebe a saliva, né, que é para ser ingerido com mais qualidade. Aí passa pela faringe, esôfago, até passar por todo o processo de digestão, até chegar no canal retal, no reto ou no ânus, que é a mesma coisa. Ingestão do alimento. A ingestão do alimento consiste em sua entrada no tubo digestório pela boca. Nessa etapa ocorre a mastigação e a deglutição, ou seja, o alimento é mastigado para ficar em pedaços menores e ocorre quando a gente engole, né? Que é a deglutição. E a transformação do alimento. Os alimentos são transformados em materiais menores e mais simples, capazes de serem absorvidos e utilizados pelas células. Essa transformação realiza-se por processos físicos e químicos. As quebras menores, né, do alimento ocorrem através do suco gástrico, lá no estômago, né? Que o alimento é ingerido nesse líquido, onde ocorre todo o processo mais minuciosamente de digestão. Bom, pessoal, como já foi falado, a sequência, né, que o alimento passa, a gente agora vai falar da transformação do alimento, como ocorre esse processo de transformação, como da quebra do alimento. Ele passa por dois processos, físicos e químicos. Então, vocês, no decorrer da minha fala, vocês vão observando esses retângulos e esses nomes chaves. Então, durante o processo físico, o alimento é triturado, que é o ato de mastigar, onde o alimento já é quebrado em partículas menores, que ajuda na ação do suco digestivo. Os processos químicos, que há transformações químicas,
que são feitas com auxílio dos sucos digestivos, e são as misturas de compostos, como por exemplo a enzima que atua na digestão. A transformação do alimento ele tem início na boca. Ao ser introduzido na boca, já começa esse processo de digestão com a mastigação e a ação química da saliva. Após a deglutição, esse bolo alimentar, ele segue para o estômago, passando pela faringe e pelo esôfago. No esôfago, o esôfago e as demais partes do sistema digestor possuem músculo que contrai de forma involuntária, que conduz o alimento pelo tubo digestório até chegar no estômago. Esse movimento é chamado de peristálticos, que é essa sequência onde tem essa seta maior no peitoral na imagem, e que impulsiona o alimento juntamente com os sucos digestivos, com a mistura com os sucos digestivos. Ao chegar no estômago, esse bolo alimentar ele sofre a ação do suco gástrico e se transforma em uma mistura que chamamos de quimo. Tá aí na imagem também, bem em cima do estômago. Na primeira parte do intestino delgado, chamada de duodeno, o quimo recebe o bile, que é produzido no fígado, o suco pancreático, produzido no pâncreas, e o suco entérico, produzido no intestino delgado. Após essa ação, o quimo se transforma em quilo, que é constituído de água, nutrientes e compostos não digeridos. O quilo segue para as demais porções do intestino delgado e para o intestino grosso, onde ocorre a absorção de nutrientes e água, e o resto se transforma em fezes. A absorção dos nutrientes. Então, essa maior parte da absorção ocorre no intestino delgado. Aqui nessa imagem mostra o início aqui do intestino delgado, que é chamado duodeno. E nas regiões do jejuno e do íleo, que está aqui na imagem também, indicando aonde são localizados. Os nutrientes atravessam as células das paredes do intestino delgado, através das células das paredes, então por isso a importância da boa mastigação, para que ajude nesse processo de digestão e as células consigam absorver esses nutrientes, e passam para os capilares sanguíneos e entram na circulação que o distribui pelo corpo. As paredes internas do intestino delgado são intensas pregueadas, formando dobras intestinais. Então, são cheias de dobrinhas, e na superfície dessa dobra possui milhões de mais dobras, chamado vilosidades intestinais, projeções que aumentam a área de absorção do intestino. Então, os demais eles são passados para o intestino grosso, que é onde acontece a absorção da água e dos sais minerais, e o resto se transforma em fezes. As fezes se acumulam no intestino grosso até serem eliminadas pelo ânus em um processo chamado de defecação. Então, como atividade de sala e com os materiais que foram solicitados, essa será a nossa atividade. Vocês produzirão um tronco humano, farão esses desenhos conforme está aqui na imagem, mas vocês vão pesquisar nos materiais, nos livros, e vão fazer dessa forma aqui que está na imagem, usando a criatividade de vocês, fazerem o processo, as etapas da digestão, de onde começa até o final, desde a boca até o ânus, e indicando com setinhas a identificaçãozinha. E, se possível, coloquem as funções.